Bíblias em Gênesis, capítulo 50. Gênesis 50. Gênesis 50, versículo 15 a 21. Gênesis capítulo 50, 15 a 21. Achamos Gênesis 50, primeiro livro da Bíblia, capítulo 50, do versículo 15 até o versículo 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração? Vamos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração para ouvir a palavra dele. Ó Deus, nós carecemos, Senhor, de ouvir a tua voz. E a minha oração nessa hora, Deus, é que o Senhor fale conosco. A tua palavra foi lida, esse texto tão especial, esse texto que o Senhor registrou para nós, desse encontro do teu servo José com seus irmãos. Ó Deus, nós queremos aprender da tua palavra, queremos aprender com o Senhor. Fala conosco, usa esse momento para a edificação do teu povo, que o teu Espírito Santo possa aplicar, fazer a obra que eu não tenho condições, nenhum pregador tem. Convence-nos, Senhor, nessa noite da verdade, da justiça e do juízo, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, uma vez eu cheguei no quarto do meu pai e ele estava chorando. Só que meu pai era uma pessoa muito emotiva, chorava até vendo o programa do Faustão, aquele De Volta para Sua Casa. Quantas vezes eu chegava lá e estava chorando vendo aquilo. Mas algo que me chamou a atenção é porque ele estava com a Bíblia aberta. E aí eu perguntei: por que o senhor está chorando? E aí ele me explicou: é porque ele estava lendo a história de José. Eu também já chorei lendo essa história. Essa história é muito bonita, é uma das histórias mais lindas da palavra de Deus, desse servo de Deus, que Deus registrou para nós. E a Bíblia vai dizer que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, não está aqui à toa. E a história de José, com certeza, é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Eu quero te encorajar a ler durante essa semana. A partir do capítulo 37, começa ali a registrar a história desse jovem de 17 anos, filho da velhice. Jacó já estava assim, já no final já de carreira, e aí teve José. Jacó também é chamado de Israel na Bíblia. E por causa desse filho da velhice, Jacó amava mais ele do que os outros. E por causa desse amor que José tinha de maneira diferenciada dos outros irmãos, os irmãos de José odiavam José. Por causa desse favoritismo. Era uma família de 12 filhos e uma filha, não da mesma mãe, mas Jacó tinha várias esposas. Em nossos dias, irmãos, quando nós comparamos essa família
com aquilo que a psicologia diz nos nossos dias, seria uma família disfuncional. É o que a psicologia diria sobre a família de José. Havia muita confusão nessa família. Havia inveja, houve traição, mentira, abandono. E humanamente falando, José era alguém que tinha tudo para dar errado. Quando nós olhamos a história desse homem, eu queria compartilhar com vocês um pouco. Eu não vou falar de todos os detalhes nessa noite, porque eu quero que você leia depois. Mas José era um sonhador, e um dia ele teve um sonho, e o sonho dele era um sonho assim, um pouco, que provocava um pouco a família, porque ele disse o seguinte: olha, um dia eu sonhei que vocês vão estar todos dobrados diante de mim, todo mundo vai se humilhar diante de mim. Até o pai de José nesse dia achou estranho. José, o que é isso? Você está falando que eu e sua mãe também vamos nos dobrar diante de você? É o sonho. E os irmãos de José o odiaram ainda mais por causa desse sonho que ele teve. E um dia, irmãos, os irmãos de José estavam trabalhando na roça. O pai de José diz assim: José, vai lá ver como é que estão os seus irmãos. Quando José se aproxima, os irmãos olharam e falaram assim: lá vem o sonhador, lá vem aquele que fica sonhando. E pensaram: vamos matar ele, vamos acabar com esse negócio. Esse garoto é muito arrogante, ele é muito metidinho a ser o cara. Vamos acabar com isso? Resumindo, não mataram, mas venderam José. Jogaram José num buraco. Depois passou aquelas pessoas que indo para o Egito, e José então foi vendido. Pegaram a roupa de José, uma túnica que o seu pai tinha feito, e sujaram de sangue, e disseram: pai, o senhor não acredita? Um animal matou o nosso irmão José, está aqui a roupa dele para comprovar para o Senhor. E Jacó amava demais José, chorou amargamente a morte do seu filho. E os irmãos quietinhos, não contaram a verdade. José então foi levado para o Egito. Ele é comprado por um comandante da guarda chamado Potifar. Mas tem um detalhe na história de José que você não pode ler sem perceber. Você não pode assim deixar de destacar esse detalhe: que o Senhor era com José. O tempo todo a Bíblia faz esse destaque. E olha o que Potifar diz: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Deus abençoava tudo que José fazia. Mas tinha um problema. Sabe qual é o problema na vida de José? Ele era bonito, irmãos. Era um jovem bonitão. E a mulher do patrão colocou os olhos em José. E diz o texto que ela chegava para José e dizia assim: deita-te comigo. Deita-te comigo, José. Imagine a oportunidade que José teve: ser amante da mulher do patrão. Mas José, diante dessa tentação, e a mulher todos os dias: José, deita-te comigo. Sabe qual foi a resposta de José para ela? Cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Não, eu não posso fazer isso. Sabe o que ela fez? Um dia ela agarrou José, e a roupa de José ficou nas mãos dela. E José fugiu pelado, literalmente. Ela pega a roupa de José, chega para o marido e fala assim: ó, aqui o seu queridinho fez. Eu estou trazendo outras palavras, tá, irmãos? Olha o seu queridinho aqui que tentou me agarrar, e está aqui a roupa dele. Com a prova dessa, o marido chega, prende José, joga José no fundo de uma prisão. Você pode pensar: mas que sujeito azarado, né? Chega na prisão por ser uma pessoa diferenciada mesmo, porque ele era diferente, porque o Senhor era com ele. O carcereiro rapidamente deixa José tomar conta da prisão. Rapidamente José era o gerente da prisão. E aí olha o que o texto diz: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José. Por que o carcereiro não tinha nenhum cuidado? Porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, Deus fazia prosperar. Até na prisão, irmãos, o homem era diferente. Até na prisão, Deus o abençoava, porque o Senhor era com ele. Não esqueça desse detalhe, que é muito importante. É preso então injustamente. Na prisão, ele interpreta o sonho de duas pessoas: o copeiro e o padeiro. E acontece justamente como José interpreta o sonho.
O padeiro morre e o copeiro volta a servir Faraó. E aí José fala com o copeiro: olha, não esqueça de mim, cara. E o cara lembrou? Lembrou nada. José ficou esquecido na prisão. Mas um dia, pela providência de Deus, o Faraó teve um sonho. E aí alguém lembrou: mas olha, tem um cara lá na prisão que ele revela esse sonho. Ele fala qual é a interpretação desse sonho. E José então vai diante de Faraó, e chega diante de Faraó. Ele diz: olha, Faraó, o que está acontecendo, o que o senhor sonhou é o seguinte: haverá uma grande fome sobre a terra, mas haverá um período de 7 anos de fartura, depois vem um período de fome. É chamar aquele ditado popular que nós conhecemos, ditado das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. Não é ditado não, está na Bíblia, tá? A Bíblia está escrito isso, que haveria 7 anos de fome. E ali ele faz uma ilustração com 7 vacas magras, depois as 7 vacas gordas. O Faraó fica encantado com essa interpretação e fala assim: você é o cara para resolver o meu problema. Coloca José então como governador do Egito. Faraó tira o seu anel, entrega nas mãos de José e diz: você agora, o que você falar está falado. Você tem a autoridade para resolver qualquer situação que venha acontecer aqui. José agora é o administrador do Egito. De desprezado pelos seus irmãos, depois de um fundo de uma prisão, ele agora a segunda pessoa mais importante do império da época. Passou o período da prosperidade, veio a fome, as 7 vacas gordas morreram, veio agora 7 vacas magras. Só que somente no Egito encontrava alimento. Jacó, seu pai, não sabia que José estava vivo. Os seus irmãos não tinham noção do que aconteceu na vida de José. Jacó diz assim para os filhos dele: olha, eu fiquei sabendo que lá no Egito tem comida. Vai lá no Egito, tenta trazer comida para nós. E aí diz a Bíblia que José vendia para todos os povos. Um belo dia aparecem os seus irmãos, e José reconhece. José olha para aqueles meninos, agora já homens, velhos, já numa certa idade, e vê que é seus irmãos. José não consegue perdoar logo de cara, irmãos. Ele tem uma luta, não sei se você já percebeu isso na Bíblia. Ele não logo assim já perdoou os seus irmãos, não, teve uma luta interior, porque perdoar é difícil, né? Mas não temos opção, a verdade é essa. Mas não esqueça de uma coisa, o texto diz: e o Senhor era com José, e José perdoou os seus irmãos. E aí, resumindo, eu não vou dar todos os detalhes, a sua família vem morar no Egito, seu pai vem, imagina que coisa bonita, o pai que achava que estava morto, vai todo mundo morar no Egito, e lá no Egito o Jacó adoece. Lá no Egito, seu pai morre. E o texto que nós lemos é aquele momento em que fica somente José e os seus irmãos. Olha para o texto aí, por favor. Em Gênesis, vamos lá? Versículo 15, olha só o que diz: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos teus servos, o Deus de teu pai. José chorou quando ele falava. E depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui para os teus servos. A ideia aqui é o seguinte, que os irmãos de José, quando ficaram só eles e José, sem a presença do pai, eles falaram assim: caímos na mão dele agora ele vai acabar com a gente. Nosso pai já não está aqui mais, nós fizemos maldade com ele, agora ele vai aproveitar, e ele é o comandante geral disso tudo aqui, agora não vai ter jeito, caímos nas mãos do nosso irmão. Mas, irmãos, o Deus que era com José fez toda a diferença na vida desse servo de Deus, e é o Deus que faz diferença na nossa vida também.
que tem que fazer diferença na nossa vida também. O centro dessa passagem, irmãos, é a resposta de José aos seus irmãos. E eu queria olhar para essas respostas e compartilhar com vocês algumas lições preciosas para nós que eu entendo que tem nesse texto. E a primeira está na resposta assim: respondeu-lhe José: acaso estou eu no lugar de Deus? José disse para os seus irmãos: para aí, eu sou Deus? Acaso eu estou no lugar de Deus para julgar vocês, para condenar vocês? Será que eu posso fazer isso? Eu não sou Deus para punir vocês, eu não sou Deus para castigar vocês pelo que vocês fizeram. Porque José entendia, irmãos, e é algo que nós precisamos entender e resgatar esse entendimento, que todo pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. É por isso que até com o pensamento nós ofendemos a Deus. Foi isso que ele disse quando a mulher de Potifar quis agarrar ele. Ele falou assim: não posso pecar contra Deus. Mas você vai trair o marido? Não, José entende que em primeiro lugar ele está pecando contra Deus. E é por isso que José então está dizendo: olha, eu estou no lugar de Deus. Irmãos, em Hebreus, a palavra de Deus vai dizer assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. É Deus que vai retribuir cada um, não sou eu, é o que José está dizendo. A Deus pertence a vingança. Não para mim, não estou no lugar de Deus. Sabe, irmãos, José não concordava com uma música que é cantada às vezes, que eu entendo que essa música é até uma ofensa para Deus. Uma música com o título Sabor de Mel. Vocês conhecem essa música? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, hoje vão te ver na bênção e vão te arrepender. Você lá no palco. Queridos, José, não é assim que José pensa sobre a vida. Não é assim que José lida com as situações da vida. Que quem não te ajudou um dia vai se dar mal na vida, vai se arrepender por não ter te ajudado. Não, José não olha para a vida desta maneira. Não é assim que ele enxerga. Ele está dizendo para os seus irmãos: olha, fiquem em paz, fiquem em paz. Como que nós precisamos lembrar dessa verdade? Nós não estamos no lugar de Deus, é Deus que vai tratar com cada um. Nós não temos nem que dizer palavras que alguns até acreditam que têm condições de amaldiçoar alguém. É com Deus. José está dizendo para os seus irmãos: olha, eu não estou no lugar de Deus, podem ficar tranquilos. No coração deles eles pensaram o seguinte: olha, agora ele vai acabar com a gente, nós vendemos, nós fizemos coisas terríveis com ele, agora ele vai sim acabar com a gente. A segunda lição que eu queria destacar desse texto é: José vê o propósito de Deus até na maldade dos seus irmãos. Isso aqui é importante demais, irmãos. Versículo 20 diz assim: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Os estudiosos da Bíblia, que conhecem a língua original que foi escrito esse texto, vai dizer que, na verdade, não, a ideia aqui é muito mais do que tornou em bem. A ideia aqui é: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou o bem. Ao mesmo tempo que os irmãos de José estavam intentando o mal, havia um intento divino. Deus estava trabalhando para o bem. E José, então, irmãos, ele responsabiliza os seus irmãos: olha, vocês são responsáveis por o que vocês fizeram. Mas Deus tem um plano soberano acima disso tudo. Não fugiu do controle de Deus o que aconteceu na minha vida. A minha vida não foi um acaso, a minha vida não fugiu dos olhos do meu Deus. Deus tinha um propósito sobre aquilo que aconteceu na minha vida. E essas duas verdades nós encontramos na Bíblia, irmãos. A Bíblia vai dizer que nós somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas. E essa mesma Bíblia vai dizer para nós que Deus decreta tudo o que acontece. Como nós lemos no texto de Isaías hoje: farei toda a minha vontade. E é por isso que nós somos responsáveis pelos nossos pecados.
Mas Deus tem um propósito soberano e que o pecado não tem como frustrar. E Ele olha para a vida com esse óculos, dizendo: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus estava trabalhando. Deus estava no controle, está no controle absoluto. E olha o que ele diz mais à frente. Agora eu vou ler, você acompanha aí. Olha o que José diz no capítulo 45. Agora, pois, não entristeçais, José dizendo para os seus irmãos. Versículos 5 a 8. Nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou. Olha como é que José interpreta a sua vida. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. E aí José diz no versículo 8: assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. O que José está dizendo para os seus irmãos é: quem me enviou para o Egito não foi vocês, foi Deus. Quem me mandou para o Egito para que hoje vocês permanecessem vivos foi Deus. Deus já sabia lá que um dia viria uma fome, então Ele me enviou antes para estar no Egito, para que um dia vocês viessem aqui pedir comida. Fiquem tranquilos, não fugiu do controle de Deus. Irmãos, nós precisamos olhar para a vida com esse óculos, de que Deus está no controle de todas as coisas, de que nem a maldade humana pode frustrar os planos de Deus. Eu sei que às vezes é difícil, acontecem coisas na nossa vida que a gente pensa assim: será que Deus não viu? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? E na nossa vida não é uma questão de sorte ou azar, irmãos, mas entender que a mão poderosa de Deus está conduzindo a história. John Piper tem um livro chamado O Sorriso Escondido de Deus, livraço, e ele diz o seguinte: por trás de toda providência carrancuda há um sorriso escondido de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Por trás do câncer do André havia um Deus olhando todas as coisas. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Deus não foi pego de surpresa. Mas mesmo sabendo que Deus estava no controle, José não deixou de dizer: olha, vocês são responsáveis. Nunca esqueçam disso, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Mas também não deixa de lembrar que Ele tem propósitos. Nunca se esqueçam disso. Terceira lição desse texto para nós: José vence o mal com o bem. Que desafio, que desafio. Olha o que diz aí o versículo 21. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros, vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. A palavra de Deus diz assim para nós: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, isso aqui é um desafio imenso. Isso aqui é um desafio imenso, porque a vontade que a gente tem é pagar o mal com o mal mesmo. Nos nossos relacionamentos familiares, quando a esposa faz raiva no marido, na hora que você tem a oportunidade de retribuir, opa, é agora que eu vou pagar o mal com o mal. Mas sabe o que me chama a atenção? Que quando nós pagamos o mal com o mal, não somos nós que vencemos. Quem vence é o mal. E a Bíblia vai dizer assim para nós: não deis lugar ao diabo. Todas as vezes que nós pagamos o mal com o mal, não somos nós que vencemos. Podemos até ter a sensação de que saímos vitoriosos, mas não, derrota. Porque quem vence é o mal.
Os irmãos de José esperavam o pior tratamento possível, e José disse para ele: olha, eu vou servir vocês, fiquem tranquilos, nem vocês, nem os filhos de vocês vão passar dificuldade, eu vou cuidar de vocês, vocês vão ter o que comer, não pense que vocês vão passar dificuldade, não tem mais, fiquem tranquilos, eu vou cuidar da família de vocês. Aqui, irmãos, nós somos chamados a vencer o mal com o bem. Não é fácil, eu sei que não é fácil, porque nós gostamos mesmo de pagar o mal com o mal. É a oportunidade, às vezes, que nós temos de retribuir. E a Bíblia é tão clara para dizer para nós que nós precisamos vencer o mal com o bem. Um menino uma vez chegou comigo em casa com muita raiva, com vontade de matar o colega de sala. Com muita raiva. O pai, vendo aquela fúria do seu filho, e o menino com ódio nos olhos, sangue nos olhos, ele fala assim: meu filho, o que está acontecendo? Não, meu colega fez isso. O pai sabiamente sabe o que fez? Vamos lá no quintal, vamos lá. Colocou um lençol branco assim no varal, e aí pegou um saco de carvão e falou assim: meu filho, imagina que aquele lençol é o seu colega. E você vai pegar esses pedaços aqui de carvão, e você vai atirar esses pedaços de carvão com toda a sua força, com toda a sua raiva. Faz isso. E o menino começou a jogar o carvão e comemorando, porque estava conseguindo colocar para fora aquela raiva. E foi. Começou a suar, em vez de quando passava a mão assim na testa, e foi. Quando terminou o último pedaço de carvão, o pai olhou para ele e falou: e aí, está satisfeito? Estou. Agora vamos lá no espelho. Quando ele chegou e viu a sua face diante do espelho toda suja, ele falou: é assim, quando você paga o mal com o mal, você se contamina. Aquela maldade que ele queria expressar estava toda contaminada nele. Irmãos, eu sei que é um desafio, não é fácil não pagar o bem com o mal. Pagar o mal, vencer o mal com o bem. Mas é o que a palavra de Deus está dizendo para nós, e que José fez, e que quando nós lemos o restante da Bíblia, é o tempo todo nos ensinando isso. Mas existe uma aplicação que você não pode sair daqui se você não entender. A história de José é a história do Deus de José. Porque às vezes nós temos a mania de olhar para um homem como José ou Daniel e exaltar o homem, e esquecer o que a Bíblia diz sobre o Deus desses homens. É por isso que o texto faz questão de dizer: e Deus era com José. E porque Deus era com José, essas virtudes na vida de José. Porque o Senhor era com José, ele pagou o mal com o bem, ele não vingou, e ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Não é porque José, que a Bíblia quer exaltar a pessoa de José, não, a Bíblia quer nos ensinar que o Deus que José servia faz toda a diferença na vida dele, e faz na minha e na sua também. É esse Deus que nos capacita a vencer o mal com o bem, é esse Deus que nos ensina a olhar para a vida com os óculos de Deus, é esse Deus que nos ensina a não se vingar. Como Deus trabalhou na vida de José, irmãos. Como Deus trabalhou. Mas o Deus de José é o mesmo nosso. E o nome dele é Jesus Cristo. Que quando morreu naquela cruz para pagar o preço dos nossos pecados, ele disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias. É o mesmo Deus. O Senhor que era com José é aquele que disse para o seu povo que crê nele: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu te pergunto: Jesus tem feito diferença na sua vida? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Esse Jesus que prometeu estar conosco todos os dias tem feito a diferença na minha vida e na sua vida? Eu não estou falando aqui de perfeição, não. Quando nós lemos o texto de José logo não perdoou de cara, ele perdoou, graças a Deus, mas ele teve as suas lutas.
Você já tem comunhão com esse Jesus? Ele já é o Senhor? Você já tem certeza que Ele está com você todos os dias da sua vida? Ô irmãos, o fato de Deus estar em todos os lugares não quer dizer que Deus tem comunhão com todos os homens. Há uma grande diferença de Deus estar em todos os lugares para Deus ter comunhão com todas as pessoas. Só tem uma maneira de ter comunhão com Deus: através de Jesus Cristo, aquele que nos reconcilia com Deus, aquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Pense nisso. E é interessante, irmãos, quando nós lemos o restante da história de José, ele tem filhos, e ele coloca nomes especiais nos seus filhos. O primeiro filho de José chama Manassés. E sabe o que significa Manassés? Significa: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Ele sofreu, irmãos, quando ele foi traído. Ele sofreu, mas Deus fez ele esquecer de todo o sofrimento. Por isso o primeiro filho dele coloca: esse menino se chama Manassés. O segundo filho ele coloca Efraim. Sabe o que significa Efraim? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. O tempo todo ele diz: é Deus na minha vida, é Deus na minha vida. José tinha plena convicção do agir de Deus na vida dele. É o Deus que faz esquecer o sofrimento, é o Deus que abençoa mesmo nos lugares mais difíceis que nós temos que passar na nossa vida. José tinha tudo para dar errado, irmãos, mas algo que me chama a atenção na vida desse jovem é que ele não se fez de vítima. Às vezes nós nos fazemos muito de vítimas, de coisa que aconteceu lá atrás. Meu pai, minha mãe. Eu não desconsidero isso, por favor. Eu não estou aqui falando, cada um tem as suas lutas, cada um tem a sua estrutura, mas eu quero dizer para os irmãos que existe um Deus que faz diferença, mesmo diante de uma criação totalmente conturbada, de problemas familiares, de traição, de vingança. Mesmo diante disso tudo, há um Deus que faz diferença, e vimos isso na vida de José. A presença de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. A.W. Tozer diz o seguinte: o cristão que compreende o verdadeiro significado da cruz nunca vão lamuriar-se por ter sido tratado injustamente. Alguém que entendeu que Cristo sim foi tratado injustamente, não tem motivo para achar que está acontecendo alguma injustiça na sua vida. O seu Senhor foi tratado injustamente para nos justificar. José é chamado de um tipo de Cristo na Bíblia, alguém que se sacrifica para que outros possam viver. Você entendeu isso? Que é a presença de Jesus que faz toda a diferença? A pergunta que eu tenho que fazer, ela tem feito diferença na minha vida? Tem feito? É isso que nós temos que nos perguntar. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude? Curva a sua cabeça. Ore a Deus nessa hora. Peça a Deus que